CBN Campo Grande. Apresentação: Daniele Escher. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na 93,7, a você que nos acompanha também pela internet e pela TVC HD canal 13.1. Estamos entrando na segunda hora do Jornal CBN Campo Grande dessa quarta-feira, 8 de junho de 2022. Menos imposto, mais emprego. Oferecimento: Sindifiscal MS. E o nosso bate-papo de agora é com Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico do Sindifiscal. Vamos falar sobre comércio varejista. Bom dia, Clauber. Obrigada pela sua presença. Bom dia, Dani. Eu que agradeço a oportunidade de estar nessa manhã conversando aqui contigo, com quem nos ouve, falando um pouco sobre tributos, no tema que foi colocado à pauta para hoje sobre o comércio varejista. Vamos trazer alguns esclarecimentos para o micro, para o pequeno empresário, para os empreendedores potenciais do nosso estado, aquele que está pensando em entrar numa atividade comercial, que a gente possa estar colaborando nessa manhã. E eu começo te perguntando justamente sobre a relevância desse setor para a nossa economia, né? Recentemente fizemos reportagens aqui no Jornal CBN Campo Grande, mostrando inclusive que durante a pandemia, muita gente migrou para o empreendedorismo, abriu as portas de um novo negócio. Então, qual é a importância hoje desse setor? Dani, como você bem colocou, eu gosto de sempre falar sobre o setor de varejo como sendo a porta de entrada para grande parte dos empreendedores, aquele que tem a intenção de exercer uma atividade comercial, é a porta de entrada. Na pandemia, como a gente estava conversando aqui ainda há pouco, muitos até que perderam o emprego, deixar aflorar ali o desejo de iniciar uma atividade comercial por conta própria. É aquele que vai entrar no mercado comercializando calçados, eletrodomésticos, é uma banca de jornal, é uma livraria, é uma padaria, é uma mercearia, é um comércio no setor de supermercado. Então, todos esses setores aqui, de uma forma exemplificada, compõem o setor do varejo, aquele que vai levar mercadoria para o consumidor final. No estado, representam a grande maioria das cerca de mais de 315 mil CNPJs ativos que nós temos hoje. A gente enquadra aí 86% disso, cerca aí de mais de 286 mil CNPJs. Dessas empresas, elas estão no enquadramento que nós chamamos de Simples Nacional. São aquelas empresas que têm uma faixa de faturamento mais baixa e é onde se encontram a maior parte desses empresários do setor de varejo. Na nossa economia, na questão fiscal do Estado, representa para a gente 12% da nossa arrecadação. Então tem uma relevância muito grande. Nesse primeiro quadrimestre, nós já arrecadamos, até abril, só desse segmento, mais de 570 milhões. Então tem uma relevância grande e merece, como a gente conversou aqui no início do nosso bate-papo, uma atenção especial por parte do governo, por nossa parte do fisco. Eu aqui representando o nosso sindicato dos fiscais, é uma pauta que constantemente nos preocupa e toma assim o nosso tempo buscando soluções e alternativas que a gente possa estar levando para desenvolver esse segmento aqui no nosso estado. Você falando aí de alternativas, eu já emendo com essa pergunta sobre quais são as dificuldades enfrentadas pelas empresas enquadradas no Simples Nacional em relação ao pagamento do ICMS. Dani, como fiscal, o que a gente caminhando em meio à sociedade, a gente observa reclamação recorrente do setor. A forma de tributação que nós chamamos de substituição tributária. Esse modelo de tributação, ele prevê o que nós chamamos de MVA, que é uma margem de valor agregado. Tentando explicar de uma forma mais clara, o que é a substituição tributária? Para o fisco, é a opção de você fiscalizar um contribuinte só e não 100 contribuintes diferentes. Então, eu fiscalizo um contribuinte que vai estar no passo seguinte atendendo
sem outros contribuintes diferentes. Então, é aquele que tem um supermercado atacadista e vai vender a mercadoria dele para 100 mercadinhos que estão espalhados pelo interior. Estou dando um exemplo aqui para simplificar. Então, a gente tributa apenas aqui esse que está comercializando no atacado, não necessitando mais a fiscalização nos demais contribuintes. Então, isso é a substituição tributária. Ele passa a ser o substituto tributário. E aonde está a reclamação do contribuinte? Porque quando a gente fiscaliza esse que concentra, né, ali a nossa tributação, o substituto tributário para a gente tem que realizar um cálculo, uma margem de valor agregado, né, em cima de uma pesquisa do que seria o preço final desse produto lá no mercadinho que é cliente dele. Então, esse cálculo da margem de valor agregado seria isso. Então, um exemplo, essa caneta que está na sua mão. R$1 seria no mercado atacadista. Lá no mercado, no bairro, no interior do estado, essa mesma caneta seria vendida por R$1,50. Então, essa diferença dos 50 centavos é que o Estado ele enxerga isso como o valor agregado. Então, ele pega esses 50 centavos de valor agregado e já coloca aqui no preço da caneta que está saindo do seu atacado. Então, é em cima disso que é praticado a alíquota. E aí, onde fica a reclamação? Nesse valor agregado. Setores diferentes, né, da nossa economia, vez por outra, se sentem injustiçados com relação a esse valor agregado que foi arbitrado. Né? Na opinião de vocês, é preciso repensar isso, então? Olha, sendo justo, isso a gente já pratica. Né? Então, sempre que algum setor apresenta uma reclamação, o Estado se mobiliza, realiza uma nova pesquisa, né? Então isso é feito buscando sempre estar ajustando, né, essas distorções. Isso é necessário ser feito no dia a dia, porque o mercado ele é dinâmico. Uma hora uma margem está de um jeito, outra hora está de outro, né? E em função disso, isso a gente já pratica. Mas essa margem de valor agregado realmente pesa para o contribuinte e o prazo também para pagamento, porque esse imposto ele é cobrado de forma antecipada. E muitas das vezes aquele empresário ele compra aquela mercadoria e ele tem um prazo ali de 60 dias para recolher por substituição tributária. Muitas das vezes pode ser que ele não tenha ainda vendido aquela mercadoria. Está pagando antes de vender. Né? A gente está exemplificando aqui alguns pontos. Né? Eu estou abrindo, estou abrindo o nosso coração aqui. Como fiscal, eu estou abrindo de uma forma clara, transparente, porque o nosso objetivo lá no Sindifiscal é estar junto à sociedade buscando soluções. Né? Então, basicamente, é esse prazo para pagamento e a margem de valor agregado são as reclamações recorrentes, né, dos empresários do segmento. O que poderia ser mudado numa reforma tributária, por exemplo? Olha, tem várias alternativas que a gente vem propondo, tá, para buscar auxiliar esse setor da economia. O Sindifiscal apresentou agora, na última terça-feira, né, dentro do nosso boletim, que é bimestral, nós apresentamos de uma forma inédita, né, até não só no nosso sindicato, mas aqui no Estado também, uma proposta para a redução da carga tributária em vários setores. E nesse setor específico de varejo, a gente está propondo uma redução de até 20% de carga tributária. Logicamente, isso é possível nesse momento devido à saúde financeira, saúde fiscal que o Estado vive. Né? Temos... Está sobrando dinheiro, né? Podemos colocar dessa forma, né? A gente vive aí um momento de superávit, né? Fruto também de uma gestão competente do nosso governador Azambuja, né? E devido a esse cenário, né, de saúde financeira, é possível a gente estar propondo, porque a gente tem sempre caminhado dentro dos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Estado tem suas despesas e tem que ter as receitas necessárias para estar custeando as despesas, né? Mas dentro desse setor de varejo, né, falando aqui de uma forma mais objetiva, a gente está propondo uma redução de até 20%. Aí você fala, Cláudio, formas que a gente poderia então estar auxiliando. Isso, como, né? O empresário. Dani, a gente pode, por exemplo, nessa questão de prazo, quem não está enquadrado num sistema, por exemplo, de Simples Nacional, mais de 286 mil CNPJs ativos do nosso Estado, estão enquadrados no Simples Nacional, que é um modelo de tributação simplificado, onde o contribuinte ele paga ali um DAS
e ali dentro estão todos os tributos federais, municipais, quando é o caso, e o estadual ali também. Né? Agora, aqueles que não estão dentro do Simples Nacional, ele apura esse imposto. E ele tem um prazo para pagamento desse imposto. E quando ele apura o imposto a ser recolhido, ele vai apurar em cima do que ele vendeu. Trazendo isso para o sistema de substituição tributária, aquele pagamento que o Estado exige por substituição, é possível também. Muito mais hoje com a informatização, com os sistemas todos, né, informatizar tudo, a informação em tempo real. Então, uma solução para o tempo de pagamento da ST, o contribuinte substituto continua sendo o mesmo, só que não mais tendo um prazo de 60 dias para pagamento. Ele vai pagar quando esse imposto for apurado, quando ele vender a mercadoria dele. Isso não vai descaracterizar o contribuinte como sendo substituto. Então, a gente resolveria aí o problema do prazo para pagamento. Né? É aquele empresário que fala, poxa, eu tenho mercadoria, eu faço um estoque para 6 meses, mas eu já tenho que pagar um imposto com 2 meses, nem vendi a mercadoria ainda. Esse seria um problema sanado. Com relação à margem de valor agregado, a gente acabou de falar aqui, né, de um superávit que a gente está vivendo aí da ordem de 2 bi. E não só apenas no ano passado, já há 2 anos que a gente já vem seguindo aí essa linha, né, com superávit dessa casa. Dentro dessa linha e com a proposta de 20% de redução, isso representa apenas 1%, 20% de redução do setor de varejo, representa 1% da receita total do Estado. É muito pequeno. É algo que o Estado assimila assim, em menos de 3 meses, apenas com reposição de inflação e crescimento do setor. Então é algo que é muito tranquilo pela parte fiscal da gente estar implementando. Com essa gordura, é possível a gente repensar, inclusive, as margens de valor agregado, trabalhando em patamares menores de valor agregado. Isso já iria ajudar, né, esse pequeno empresário. Que está sofrendo, inclusive, aí por conta do aumento no preço do petróleo, né? O aumento nos custos operacionais. É verdade. Você tocou em outro ponto, né, que está 24 horas na imprensa. Né? Você liga o jornal, está falando de petróleo, combustível. Isso tem afetado muito esse setor, né, o setor de varejo, porque o combustível ele pesa direta e indiretamente na planilha de custo do micro e do pequeno empresário. Tivemos uma reunião recentemente com o pessoal de transportadores, empresários do setor, segmento de transportadoras, e ali conversando com o presidente do grupo deles, ele estava me passando a informação que o custo na planilha dele relativo a combustíveis saltou de 40% para 60% em um ano. E a dificuldade que ele tem de repassar esse custo para o cliente dele final, passar esse reajuste. Né? Então, dentro ainda dessa linha que a gente comentou de propostas para a redução de uma carga tributária, é possível segmentos, né, dentro do varejo serem contemplados, a gente está identificando aqueles que mais necessitam e está concedendo um crédito presumido em função do custeio com esse combustível. Já existe essa prática no Estado para vários segmentos, né? Mas é possível também pensar propostas nessa linha para esse setor específico de varejo. Na hora da apuração do imposto que ele teria para estar recolhendo por substituição tributária, por exemplo, né? Está sendo revisto ali especificamente, ponto a ponto, crédito presumido. Se o caso é o combustível, a gente está concedendo, né, esse crédito, conseguindo buscar uma redução dessa carga tributária. Então é possível. Clauber, nosso tempo está acabando, mas a gente tem mais um minutinho e eu queria te perguntar quais são as chances, então, de esse boletim, né, que vocês prepararam, todo esse levantamento, toda essa análise com sugestões, de realmente essas propostas serem acatadas pelo governo. Vocês já têm uma resposta em relação a isso? Dani, nós, como entidade de classe, né, como categoria, uma categoria importante para o Estado, né, nós representamos o nosso sindicato mais de 1.100 fiscais, né, pessoas qualificadas, profissionais qualificados, experientes. É um dever nosso, nesse momento, né, que se avizinha aí o período eleitoral, formularmos propostas que venham auxiliar não apenas mas todos os candidatos. Muitos fazendo aí o plano de governo, né? Exatamente. Estamos sendo procurados praticamente por todos, né? Perguntando o que é possível ser feito, e a gente vem apresentando essas propostas. E ficamos muito felizes, né, com o resultado final do que a gente vem colocando para debate, né?
Não somos, logicamente, não temos a pretensão de sermos aí os inventores da roda, os donos da razão, muito pelo contrário, mas apenas suscitar o debate, colocar isso na mesa, chamar, né, as cabeças que acham importante esse tema para ser colocado. É importante, sim, as possibilidades são grandes e eu vou além. Nós antecipamos aqui com o boletim essa questão de uma proposta de teto para arrecadação. Tem o teto de gasto público, todo mundo conhece. Agora, teto para arrecadação, fomos os primeiros a estar falando sobre isso, a gente já está começando a escutar de forma tímida na imprensa, até alguns secretários fazendo em outros estados, começando a entrar nesse debate, em Brasília, deputados, estabelecer um teto para arrecadação, para não voltarmos a ter, como tivemos ano passado, ICMS cresceu mais de 25% aqui no estado, uma inflação da ordem de 5%. Então, bem acima da inflação, isso puxado pelo preço dos combustíveis. Então, para evitarmos novamente isso, um teto para essa arrecadação, a gente está propondo isso. Hoje, em Brasília, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, está pautando no Senado a discussão da PL 18. Na próxima segunda, ele vai estar apresentando também no Senado propostas para 2 PECs, uma para os combustíveis de petróleo e outra para os combustíveis, para os biocombustíveis. Então, essa pauta está latente e nós, no Sindifiscal, antecipamos essa pauta buscando estabelecer tetos e redução da carga tributária, muito mais no tempo que a gente está vivendo hoje, né, de superávit, não só aqui em Mato Grosso do Sul, mas todos os estados. E o objetivo de um estado e do fisco é buscar a justiça fiscal, não apenas a arrecadação pela arrecadação. Ou seja, está sobrando dinheiro, que pode ser feito em relação a isso, né? Muito obrigada pela sua participação, Clauber Aguiar, diretor do Observatório Econômico, do Sindifiscal, que é o Sindicato dos Fiscais Tributários do Estado de Mato Grosso do Sul. Bom dia para você. Que agradeço, Dani. Bom dia. 9h27 em Mato Grosso do Sul.